Olá, estamos no ar com mais um Direito em Debate e hoje temos a honra de receber aqui na Câmara de Pouso Alegre o nosso amigo Matheus de Souza Garcia, Dr. Matheus, advogado graduado pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, mestre em Direito pela mesma instituição, pós-graduado em Direito Processual Civil e pós-graduando em Direito Previdenciário pela Escola Paulista de Direito. É advogado do Escritório Modelo da Faculdade de Direito do Sul de Minas e membro da Comissão de Direito Previdenciário da 24ª Subseção da OAB Minas Gerais, a subseção de Pouso Alegre. O Dr. Matheus vem aqui inaugurar uma parceria que nós fazemos com a FDSM. No início do ano, a nossa equipe de comunicação da Câmara de Pouso Alegre firmou parcerias com todas as instituições de ensino superior de Pouso Alegre. Sim. E hoje nós temos a honra aqui de recebê-lo para inaugurar, na prática, concretizar essa parceria. Sim, com certeza. Muito obrigado, Thiago, pelo convite. Agradeço pela receptividade de todos aqui da Câmara. É um prazer imenso estar aqui em nome da FDSM e que nós possamos hoje conversar sobre um assunto muito interessante, sobre temas do direito muito interessantes e que esse possa ser o primeiro aí de muitos outros programas na parceria com a FDSM. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Beleza, a Câmara de Pouso Alegre agradece, Matheus. E hoje, pessoal, nós vamos tratar de um tema muito interessante e um tema muito discutido recentemente nos tribunais, principalmente no nosso Tribunal Maior, que é o STF, que é sobre as medidas atípicas contra devedores. O que é isso, pessoal? Medidas atípicas contra os devedores. Nós temos no Código de Processo Civil, o código que regula os processos, que tramitam no âmbito do Poder Judiciário, medidas específicas, medidas previstas nesse código para quando a pessoa estiver devendo alguma coisa. E quando a gente fala de devedor, a gente está falando de, vamos resumir, em 3 espécies. Uma obrigação, está devendo uma obrigação de pagar uma quantia, que é o que a gente logo imagina, mas pode ser também uma dívida de uma obrigação de fazer alguma coisa, por exemplo, a pessoa foi contratada para fazer alguma coisa, para prestar um serviço e não fez, ou uma obrigação de entregar alguma coisa, a pessoa vendeu um carro e não entregou, vendeu um bem e não entregou. Então, nós temos nesse tema esses 3 tipos, e também tem a obrigação de não fazer, Exato. Mas nós temos esse leque de obrigações aí incluídas no que a gente chama de dívida, Então, só para que fique claro, não é só dívida em dinheiro, dívida pecuniária, mas temos esses outros tipos de obrigações. E quando a pessoa descumpre uma obrigação, acaba caindo no Poder Judiciário, acaba resultando num processo judicial. E aí, doutor Matheus, aí chega num ponto que é um ponto crucial do processo judicial, que é quando o juiz ou a juíza reconhece que a pessoa deve aquela obrigação, e aí o credor fala assim, ganhei, agora está sacramentado, o juiz já reconheceu que eu sou credor, que aquela outra pessoa tem que me pagar aquilo, tem que me prestar aquela obrigação, agora já era. E aí, nada mais é do que o início de uma grande guerra, Vem o entrave. Aí vem o entrave. Aí que começa o rolo, A pessoa fica frustrada, fala assim, poxa, mas 3 anos para sair a sentença e agora eu não consigo receber. Aquela pessoa continua relutante ali em cumprir aquilo que o juiz determinou. Exato. Então, esse tema das medidas atípicas entra nesse meio, nessa fase do processo que a gente chama de fase de execução. Ou seja, fase de execução da sentença, fase de execução daquilo que o juiz decidiu, tá certo? E, pessoal, além das medidas que o próprio CPC prevê para obrigar o devedor a cumprir, e eu menciono aqui algumas, busca e apreensão do bem, se a obrigação fosse de entregar alguma coisa,
penhora de um bem e leilão para transformar aquele patrimônio da pessoa em dinheiro e pagar outra pessoa, né? Multa por dia de atraso, resultando até na prisão civil, né? Prisão de quem deve alimentos. Tudo isso está previsto no CPC. São medidas que a gente chama de medidas típicas, porque lá está tipificado no CPC. Mas nós temos as medidas atípicas. Medidas atípicas que começaram a ser utilizadas pelo judiciário, né? Retenção de passaporte, retenção de CNH, até proibição de prestar concurso público. Exato. Né? Só que aí, pessoal, começou-se a discutir essa questão, né? Se não estaria tendo muito poder aos juízes com relação a essa abrangência do que ele poderia ou não determinar. E aí eu gostaria que o doutor comentasse conosco qual que é o posicionamento do judiciário com relação a isso, quando chegou no STF, como que ele se posicionou em relação a essa temática. Perfeito, Tiago. Para que os telespectadores entendam um pouco melhor, qual foi o resultado desse julgamento proferido, né, esse julgamento dado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal máximo, como o Tiago comentou, o tribunal máximo do nosso país. O Supremo Tribunal Federal determinou que medidas atípicas, ou seja, fora dessas que estão previstas no Código de Processo Civil, podem ser utilizadas dentro de um processo de execução, para que aquele que detenha um crédito, para aquele que tenha algo a receber, um valor a receber, uma obrigação a ser recebida ou de uma obrigação de não fazer, né, algo a não ser feito, que ele possa ter aquilo satisfeito. Então, o Supremo Tribunal Federal determinou uma tese, fixou uma tese para que os juízes, os tribunais, cumpram desta forma. E eu peço aqui a licença para ler essa tese, como ela ficou fixada, que aí nós vamos conversar um pouco mais em cima dela. A tese foi fixada da seguinte forma: medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil, condizentes à efetivação dos julgados, são constitucionais, respeitados os artigos 1º, 8º e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana. Então, o que o STF quis dizer com essa decisão? Ele disse que, fora daquilo que está previsto no Código de Processo Civil, há possibilidade de aplicação de algumas medidas fora do comum, algumas medidas fora do padrão, para que o devedor possa pagar, possa entregar aquilo que é devido ao credor. Esses artigos, o artigo 1º, o artigo 8º e 805, só para vocês terem uma noção, eles falam sobre, o artigo 1º fala sobre a aplicação do Código de Processo Civil de acordo com a Constituição, que é a lei maior do nosso ordenamento jurídico. O artigo 8º fala sobre a aplicação dos dispositivos do Código de Processo Civil dentro de alguns princípios da legalidade, da publicidade, da eficiência. E o artigo 805 diz o seguinte, resumidamente: ele diz que quando for aplicada uma medida para a execução, ou seja, uma medida para a obtenção do pagamento, né, da obrigação dada àquele credor, a medida ela não pode ser muito gravosa ao devedor, ou seja, não pode ser aquela medida que vai prejudicar demais o devedor, né? Então, basicamente, o STF trouxe essa decisão para o nosso ordenamento jurídico. Alguns votos ali dos ministros deixam muito bem claro o seguinte, que o juiz que for aplicar essa medida atípica, ele sempre deve aplicá-la com uma certa proporcionalidade, ou seja, levando em consideração tanto a necessidade da medida, como o fato do devedor poder realmente arcar com aquela medida sem o prejuízo da sua família, sem o prejuízo das suas atividades profissionais. Nós vamos falar aqui de alguns exemplos, né, Tiago, sobre a aplicação disso no campo prático. Então, basicamente, foi isso que o Supremo Tribunal... Exatamente. Então, essas questões práticas, por exemplo, que nós temos, seria no sentido de que o devedor
Vamos supor que seja um devedor que trabalhe como Uber, trabalhe como motorista de aplicativo, né, Tiago, que nós estávamos conversando. Caso esse devedor ele tenha a sua CNH retida, nós temos um problema, porque ele não vai exercer mais a sua atividade profissional. Então isso, o juiz ele tem que ter a sensibilidade. Muito importante também a figura do advogado, né, que nós vamos conversar um pouco depois sobre as medidas educativas. Então, isso é importante para nós termos em mente. O STF determinou que essas medidas atípicas são permitidas, mas tem que ser analisado o caso concreto. Como sempre no direito, nós temos o costume de falar, né, que no direito tudo depende. Sim. Então, tudo depende também nessa situação aqui da execução. Perfeito, doutor. É o seguinte, pessoal, nós temos essas duas classes de medidas para obrigar o devedor a cumprir. Medidas que o Poder Judiciário vai lá e logo já toma bens da pessoa para honrar com a obrigação, né, que a gente chama de medidas subrogatórias, ou seja, o Judiciário já vai direto ali e fala assim, ó, você não precisa fazer nada que a gente vai fazer por você. Então a pessoa deve... uma quantia lá, deve 15 mil reais e tem um carro lá que vale 30. Uhum. O oficial de justiça vai lá na casa daquela pessoa, vai pegar aquele carro, o carro vai a leilão e tira os 15 que ele está devendo, o que sobrar devolve para o proprietário, né, para o devedor aí no caso. E temos também as medidas chamadas coercitivas, que é geralmente aplicável quando a pessoa não tem patrimônio. E aí você tem que achar formas de impelir, de forçar a pessoa a cumprir pela sua própria vontade, né, a obrigação. Né? Própria vontade entre aspas. Exato. Né? Mas de forma ali voluntariamente. Uhum. No caso que veio sendo questionado, é o limite do que o judiciário pode fazer para forçar a pessoa a pagar, né? Sim. Porque a medida clássica para isso é a multa por atraso, por dia de atraso, né? Então, assim, ó, cada dia que você não cumprir a obrigação, você vai ter que pagar uma multa fixada em R$1.000, por exemplo. A pessoa foi contratada para pintar a casa da outra e recebeu e não pintou. Falei assim, ó, cada dia que você deixar de pintar, você vai ter que pagar R$1.000, uma multa por dia de atraso, também chamada de astrentes, né, no direito. O que acontece? Hoje há uma ampliação das possibilidades de fixação de medidas coercitivas. Então, o doutor mencionou aqui a retenção de CNH. O que é isso? Você está devendo, mas fica andando de carro zero aí, o carro não está no seu nome, está no nome da tia, da sobrinha, da vizinha, mas você não fica desfilando aí pela cidade. Então, o que você mais gosta de fazer é isso, então dá aqui a CNH, forçá-lo a cumprir a obrigação para você, né, voltar a ficar tranquilo com a justiça. Exato. Então, outra medida, retenção de passaporte. A pessoa deve para todo mundo e viaja o mundo inteiro, né? Isso é raro, mas costuma acontecer com frequência, né? Exatamente, Raro, mas acontece muito. A pessoa está com um processo até na tampa e está lá viajando. Um dia é França, é Itália, é Grécia, não sei, e o devedor junta aquilo no processo, o credor, né? Junta aquilo no processo, só excelência, está me devendo e está aí desfilando. E aí o juiz determina a retenção do passaporte. Sim. Né? O que Dr. Matheus veio trazer é o seguinte, o judiciário, né, que foi, conforme julgado aí pelo STF, ele tem que verificar se essa medida é realmente efetiva para conter, né, para impelir o devedor a honrar com a sua obrigação, ou se é apenas uma pena, né, uma punição ali, sim, que não vai surtir o efeito positivo, exato, né, no cumprimento da obrigação. Então nós temos realmente esse dilema, né, se determinar uma medida que não seja excessivamente gravosa, mas que seja também adequada a fazer com que ele honre com a sua obrigação. Exato.
Eu gostaria que o senhor me desse a sua opinião sobre esse dilema. Sim, sim. E antes de nós avançarmos nessa questão, né, Tiago, a respeito de questionarmos, é uma pena ou é algo efetivo, eu trago efetividade ou eu trago mais problemas para o Poder Judiciário, né, que está aí até a cabeça de processos, né? Nós vemos aí juízes às vezes no gabinete com 5, 6 mil processos. Então, será que isso vai ajudar ou não? Antes, eu acho interessante nós falarmos sobre a questão de que o Código de Processo Civil, ele traz no artigo 139, que foi o objeto de debate no STF, no Supremo Tribunal Federal, ele traz algumas medidas que o juiz ele deve tomar para trazer efetividade ao processo, né? Então o juiz ele pode determinar essas buscas, o juiz, como nós estávamos conversando, quando ele percebe que existe a possibilidade de uma conciliação, ele pode solicitar uma audiência para que as partes tentem uma conciliação. Então o artigo 139 ele é muito importante dentro desse nosso debate. E o artigo 139, inciso 4, ele fala sobre a aplicação dessas medidas típicas e agora, com essa interpretação do STF, as medidas atípicas, né? Perfeito. Então, a minha opinião a respeito dessa questão das medidas, primeiramente da decisão, né, que aí nós vamos alongando o debate, a conversa aqui um pouco mais, né? Acredito que foi uma decisão acertada, porque hoje nós temos aí mais de 50% dos processos que estão no Poder Judiciário, eles estão nessa fase de execução, ou seja, a pessoa já conseguiu garantir o seu direito e ela quer fazer valer, ela quer ganhar o direito dela, né? Ela ganhou, mas agora ela quer levar, né? Como sim, nós costumamos dizer. E mais de 50% dos processos em um Poder Judiciário tão amplo como é o nosso, né? Os tribunais de justiça dos estados, os tribunais regionais federais, os tribunais do trabalho. Então, isso realmente é um número muito importante, é um número expressivo, né? E nós imaginamos aí, Tiago, que dentro dessa perspectiva nós temos ali às vezes famílias que estão deixando de ter o seu crédito satisfeito, ter esse valor recebido, que estão passando por dificuldades. Nós sabemos que às vezes a pessoa está cobrando R$1.000, 1.000 e poucos reais, mas tem dívidas altas de 100, 200 mil. Existe uma diversidade dessas dívidas no Poder Judiciário. E, a meu ver, essas medidas que o STF permitiu, ela vai fazer com que o Poder Judiciário ele consiga diminuir um pouco o número dos processos, dar mais efetividade e trazer uma sensação de segurança jurídica para as partes, no sentido de passar a mensagem, olha, pode me buscar que a partir deste momento eu vou conseguir tutelar o seu direito, eu vou te dar a resposta que você pretende. Né? Porque nós temos aí vários casos, na minha experiência profissional, tenho certeza que na sua também, que a pessoa ela tem uma sentença na mão, mas infelizmente ela não consegue fazer nada com aquela sentença, porque o devedor, ele, como você mencionou, ele coloca o patrimônio no nome da esposa, no nome da tia, no nome de uma pessoa que mora em outro estado, outro país às vezes. Então nós temos esse problema da efetividade. Aí a decisão do STF, ela vem dizer o seguinte, e concordo com esse ponto, que o processo ele deve ser conduzido nessa fase de execução com uma proporcionalidade. Então o juiz ele tem que ter a sensibilidade, e isso é uma atuação em conjunto com o advogado, né, as duas partes técnicas do processo ali, o juiz e o advogado, tem que agir de forma a realmente ver que atrás daquele número existe uma pessoa, existe uma família. Então a efetividade é muito importante. E essas medidas atípicas, retenção de CNH, passaporte, o bloqueio na participação de um concurso público, traz justamente essa possibilidade de trazer uma efetividade dentro do Poder Judiciário para esse processo. Então a medida foi acertada nesse ponto, no ponto de trazer a possibilidade das medidas atípicas e, mais ainda, de não concretizar elas, de não deixar engessadas, de trazer realmente a possibilidade de uma discussão de proporcionalidade no processo. Se o advogado entender que não é proporcional, que o cliente dele, por exemplo, é um motorista de um aplicativo, né, e verificar que está trazendo um prejuízo muito grande,
nós temos os recursos do processo civil possíveis, uma decisão pode ser impugnada, uma decisão pode ser às vezes ali despachada com o juiz para tentar algo mais plausível. Então, o ordenamento jurídico ele dá as ferramentas, mas a prática também ela vai ser muito importante dentro dessa construção do discurso e da efetividade da execução, né? Porque mais de 50% dos processos no Poder Judiciário é muita coisa. Realmente é um número muito preocupante, levando em consideração o contexto que nós estamos passando aí no Brasil, né? Perfeito. Eu acho que o que o senhor está nos trazendo vai muito na linha do espírito do CPC, né? Do CPC novo. Porque assim, o CPC ele busca dar mais efetividade às suas decisões, mas busca também que as decisões, né, sejam construídas coletivamente ali entre os atores do processo, entre os partícipes do processo. Exatamente. Então, o juiz determina uma medida, mas é necessário que ele ouça ambas as partes, né? Exato. Assim, ó, essa medida volta para o credor, né? Geralmente é o credor que pede a medida, mas aí ele vai ouvir o devedor. Então, assim, essa medida, o que você se manifesta sobre essa medida que o credor está querendo? Ah, não, isso aí vai impedir a minha atuação profissional, aí que eu não vou cumprir mesmo. Exato. E aí ele fala assim, ó, essa medida não tem como ser aplicada, porque ela não vai ser efetiva, e o que a gente está buscando é efetividade. Ou então, vai resolver o problema sim, mas vai me jogar na lama, eu vou ter que demitir mais 5 funcionários para pagar um. Então, qual que vai ser o prejuízo? O prejuízo vai ser maior com essa medida. Sim. Então, o diálogo processual, acho que é isso que o senhor está querendo nos mostrar, Exatamente. o diálogo processual é muito importante, né? Exato. Para que ouça tanto a parte do credor, que tem ali um crédito que ele precisa receber, justamente, como a parte do devedor. E aí que entra essa proporcionalidade, né? Exatamente. Verificar se a medida é adequada, primeiramente. Foi assim, não, igual no exemplo que eu dei, a pessoa está devendo, mas gosta de andar de carro, aí o juiz fica bravo e vai lá e determina a retenção da CNH dele para que ele não ande mais de carro. Mas e aí, o que isso resolveu? Essa medida é adequada para fazê-lo cumprir a obrigação? Não, então descarta. Exato. Ou às vezes é Exatamente. adequada, mas não é necessária do ponto de vista da proporcionalidade, ou seja, tem medidas menos drásticas para fazer cumprir. Você não precisa matar um pernilongo com a metralhadora, né? Sim. Então você vai proporcionalmente àquilo que é necessário, né? E por fim, a proporcionalidade no sentido estrito mesmo, que é sopesar os prós e contras. Exatamente. Às vezes você consegue fazê-lo cumprir, igual no exemplo que eu acabei de dar. Você consegue fazer com que a pessoa cumpra a obrigação, mas o efeito colateral daquilo foi devastador. Exatamente. Né? Assim, ela está devendo vamos supor, no âmbito trabalhista, para um empregado, mas a empresa dele gira emprego para 10. Se sugar todo o patrimônio daquela empresa para honrar a obrigação trabalhista, ele vai ter que demitir o resto. Exato. E aí? Então, o juiz tem que sopesar os prós e contras, não aplicar, né, o código, né, as leis, de forma totalmente cega, né? Assim, exato. Não é isso, o CPC me autoriza, eu vou aplicar isso. Mas com a análise do caso concreto. Justamente, justamente. E outra coisa importante também, Thiago, é que quando nós tratamos aí dessa questão de dívida dentro do processo, justamente esse ponto que você tocou é importante, a questão da função social. Vou trazer aqui para um outro termo, né, que é a função social dentro dessa questão da dívida. Porque, por exemplo, existem algumas obrigações, né? Aquela obrigação de não fazer, por exemplo, a obrigação de não construir, ou a obrigação, por exemplo, uma determinada decisão em um processo que determina a demolição de algum local ou algo nesse sentido. Nós temos que estudar também a função social, e para que o pessoal aí de casa entenda, a função social é justamente o reflexo que aquilo vai causar, que aquela medida vai causar, certo? Então, se nós tivéssemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando
que fossem aplicadas medidas atípicas, no português claro, aí, doa quem doer, né? Nós teríamos um grande problema, nós teríamos até mesmo um aumento em massa, talvez até mesmo de recursos dentro do processo civil. Os tribunais acabariam ficando abarrotados, né? Então, eu acho que a importância dessa questão da proporcionalidade, ela reside justamente aí. O juiz entende de uma forma, as partes, por meio de seus advogados, tentam ali chegar a um meio termo, e até mesmo quando as partes abrem mão ali talvez de certos orgulhos dentro do processo, né? Eu quero ganhar, eu quero levar, não, peraí, vamos sentar aqui, vamos tentar fazer um acordo. O que você está querendo eu não consigo. Exatamente. Mas eu consigo de uma outra forma. Exatamente. Exatamente. Me dá um prazo. Isso. É. E aí entra em um outro ponto que eu gostaria de comentar também, Thiago, é a importância das medidas educativas. Essas medidas de pensar fora do processo. Porque hoje muitas pessoas pensam o seguinte, eu tenho uma dívida, eu vou buscar a justiça. A justiça é garantido pela Constituição o acesso à justiça. Isso nós temos como uma cláusula pétrea, não há como se emendar essa questão. O acesso à justiça é algo garantido perante a Constituição, só que nós temos que pensar também que a justiça, em determinados pontos, quando eu coloco na mão de um terceiro para decidir algo, pode ser que eu não fique satisfeito, pode ser que você não fique satisfeito, então aí vem a importância das medidas extrajudiciais. E aí eu cito, setores, núcleos de prática jurídica, por exemplo, que têm os seus centros de mediação. Perfeito. Certo? Temos aí também medidas socioeducativas, como algumas faculdades fazem ali eventos sociais para orientar a população, não de cunho para angariar clientes de forma alguma, mas como uma forma de orientar a população. Sim. Que hoje as pessoas elas estão muito mais interessadas sobre questões de direito, né? A questão do consumidor, a gente vê bastante aí que as pessoas elas têm buscado reivindicar os seus direitos perante o PROCON, perante órgãos administrativos. E essas medidas educativas, elas acabam fugindo do processo da medida mais famosa, vamos dizer assim, que é buscar perante a justiça, e as partes, elas têm o poder de decidir por elas mesmas. Elas têm o poder de colocar nas próprias mãos, a possibilidade, olha, eu não consigo dessa forma, mas eu consigo dessa. Porque talvez na justiça seja ou 8 ou 80. Ou Sim. vai ser da forma do credor, ou vai ser da forma do devedor. Então, o que a gente vê atuando, né, na minha atuação profissional, que nós vemos aí no escritório modelo da faculdade, nós vemos que realmente pensar fora da caixa do processo talvez é algo muito vantajoso para o cliente. Sim. Mas isso tem que partir de uma atuação profissional responsável, né? Uma escuta do seu cliente ali, realmente entender qual que é a lamúria do seu cliente ali, né? Qual que é a mazela do seu cliente, ver realmente qual é a necessidade para entender se vale a pena tomar um determinado caminho um pouco mais longo e mais gravoso ou tentar resolver por uma medida diferente, vamos dizer assim. Então eu acho que passa muito por isso, Thiago, passa por uma reformulação da forma de se pensar a justiça. Será que eu realmente, trazendo o processo para um determinado viés, um viés judicial, eu vou conseguir trazer a justiça aqui à situação? Então esse é um ponto muito importante de se debater aqui no programa, nos debates aí em congressos, em eventos. É muito importante levantar isso como uma questão a ser pensada daqui para frente. Perfeito. E é como você disse, né? Mais da metade dos processos estão na fase de execução. Exatamente. Né? Ali é realmente o gargalo. Então, olha que triste você, né, manejar a justiça, né, você contratar um advogado, você criar aquela expectativa do ganho, né, da satisfação do seu direito, e na hora de chegar mesmo ali, de levar o que ganhou, você não conseguir. Né? E eu acredito que seja um desafio conseguir esse diálogo, esse acordo no âmbito da execução. Porque ali já se passaram anos de rusgas, de puxa de lá que eu puxo daqui. Exato. Então, o negócio já criou uma proporção, né, mais problemática. Mas eu, particularmente, né, e até estudando mais essa área da mediação, da conciliação, também acredito que seja a saída. Sim. Né?
porque a solução, né, judicial, como você mesmo disse, ela dificilmente, né, raramente satisfaz o interesse de ambas as partes. Então, elas chegarem ali e dialogarem, e aí o trabalho do juiz, vamos colocar assim, não do juiz em si, mas da máquina judiciária, né, do tribunal, tudo mais, é criar formas de que as partes consigam dialogar. Pessoal, peraí, vocês não estão vendo que patrimônio não tem, que não tem o que fazer? Se eu for determinar medidas, serão medidas muito gravosas e às vezes sem resultado. Então, de nada adianta. O judiciário não serve para, pelo menos no âmbito civil, não serve para punir. Ele serve para satisfazer o direito da pessoa. Então, vamos aqui, lógico que com a técnica da mediação, né? Isso é uma ciência, com profissionais ali habilitados para conduzir o diálogo e extrair dali soluções possíveis. Isso é muito efetivo. Né? Isso é muito efetivo. Então, as partes sentarem e falar assim, ó, eu não aguento mais também ficar com o nome sujo, eu preciso, né, limpar meu nome na praça, só que do tanto que você está querendo eu não consigo. Né? Eu tenho até um exemplo que eu estou dando aula justamente nessa parte de mediação, conciliação e arbitragem. E estou ficando apaixonado, estou vendo a saída do direito. É a luz no fim do túnel. É a luz do fim do túnel. É a luz do fim do túnel. Eu dei 2 anos de processo civil, esse ano eu estou dando de mediação. E aí, tem um caso trabalhado lá, que era de uma padaria que estava devendo, né? E devendo por uma empresa, e não conseguia pagar. E no final, ele falou assim, ó, quanto que você paga nos pães para os seus funcionários? Tanto. Eu disse, ó, me paga tanto, você vai ganhar um desconto de, sei lá, 10 mil reais, né, por mês, com relação ao que eu vou te fornecer, e aí vai abatendo, o que eu estou te devendo vai abatendo com a entrega dos pães. Porque pão eu tenho, não tenho dinheiro, entendeu? Produzir pão, eu tenho insumo, eu tenho mão de obra, então eu consigo. Agora, eu não consigo vender esses pães para outra pessoa, fazer dinheiro e te pagar. Mas você precisa de pão. Você está vendo que com o diálogo você consegue acertar? Às vezes, o que eu tenho é o que você precisa. O que eu não tenho, você precisa também, mas eu não tenho, você vai fazer o quê? Né? Então, é necessário colocar as partes para conversar, mas não é de uma forma técnica, né? Igual, e aí, tem acordo? Não, então tá bom. Vamos tocar o barco, chama a testemunha. Sabe aquele tem acordo pro forma? Não é isso. Né? A conciliação né, buscada pelo Código de Processo Civil não é essa do... E aí, tem acordo? Não tem? Então tá bom. É uma escuta qualificada das partes. Exatamente. É uma escuta qualificada. E isso, dentro do processo civil, como você mencionou, Tiago, o Código de Processo Civil de 2015, ele traz uma atuação muito importante das partes. As partes, elas são, de fato, os atores principais. Elas querem realmente uma situação, um determinado resultado do processo, elas podem fazer isso acontecer. O Código de Processo Civil trouxe uma série de pontos, né? A própria questão da perícia, né? Que as partes podem eleger ali um perito para poder atuar no processo. Nós vemos realmente no Código de Processo Civil de 2015 que houve sim esse levantamento aí das partes como os atores principais, para que eles possam tirar, às vezes, do Poder Judiciário esse fardo. Não que o Poder Judiciário não seja o responsável por isso, por resolver, por dar a tutela que nós falamos, né? Dar o resultado útil do processo. Mas talvez trabalhar de uma outra forma, uma forma um pouco diferente. Essa questão de pagamento, vamos dizer assim, da dívida de uma forma diferenciada, eu já tive casos dessa forma, em que na minha experiência profissional, o cliente, ele tinha, por exemplo, um maquinário ali de uma empresa, e ele disse, olha, eu tenho essa máquina aqui, eu sei que você exerce essa atividade também, o que você acha de nós diminuirmos um pouco o valor da dívida e eu te pago dessa forma com esse maquinário? Perfeitamente, sem problema nenhum. O que as pessoas pensam é que a dívida ela deve ser paga somente em dinheiro, só que é muito mais do que isso.
o pagamento ele pode ser feito, o que nós chamamos de pagamento in natura, né? Que é um produto ali, um serviço prestado, talvez, olha, eu devo você, mas eu presto um serviço aqui de assessoria, de assessoria imobiliária, enfim, alguma assessoria técnica especializada. Vamos fazer o seguinte, eu presto aqui um contrato, nós fechamos um contrato aqui, eu presto esse serviço a você, nós fechamos, aí nós compensamos essa dívida. Então, é o que nós estávamos falando, é o pensar fora da caixa. E o Código de Processo Civil ele é totalmente receptivo a essa forma diferente de pensar. E a medida, e aí pegando o gancho da medida atípica, quando o STF permite a medida atípica, eu acredito que ele permite justamente para fomentar, talvez, essa questão, essa construção, exatamente. Os votos dos ministros, se nós aprofundarmos ali, nós podemos perceber que realmente eles deixam bem claro que o juiz ele vai se valer da proporcionalidade, mas ele traz ali uma atuação importante das partes de fazer essa construção. Né? Então isso talvez é que nós, enquanto profissionais do direito, e até mesmo as partes, né, as pessoas, a sociedade como um todo, deva ser orientado dessa forma, para que, como nós estávamos conversando, evitar que esses conflitos eles se instaurem. Talvez nós tenhamos ali que trazer, retomar um pouco a origem da situação. Vou firmar um negócio jurídico com uma parte, por exemplo, um contrato de locação. Ok, vou firmar o contrato. Só que não seria interessante talvez fazer uma pesquisa prévia, verificar se aquela pessoa ali é um bom pagador, se tem um nome sujo na praça, se já teve algum processo anteriormente. Isso é uma situação, Tiago, que os advogados eles conseguem fazer essa pesquisa com muita facilidade. Hoje em dia você tem aí órgãos de proteção ao crédito, você consegue fazer essas pesquisas também com as restrições ali da LGPD, né? Sim. Mas é algo interessante e é algo que a gente realmente tem que fomentar. Por isso que nós estamos aqui realmente para poder debater sobre isso, porque começa assim, o debate, ideias, uma troca de ideia, uma concordância, uma discordância, para poder chegar a um poder judiciário um pouco mais pacífico. Muito bacana. Nossa, a discussão que você nos trouxe hoje parece que vai fechando um tanto de outros temas que a gente abordou aqui, sabe? Sim. No final de dezembro, acho que no final não, no início de dezembro, eu trouxe aqui meu irmão, ele é tabelião de protesto. E ele trouxe essa questão da importância do controle, né, do crédito, controle do crédito para a sociedade. E se a gente chegar num ponto que ninguém confia mais em quem, eu vou jogar o meu preço lá em cima, porque eu não sei se ele vai me pagar, né? Locação, eu vou jogar lá em cima, porque ele pode me deixar de pagar então, se ficar um mês, pelo menos eu compenso 3. Sim. Isso gera um problema social muito relevante. Né? Sim. Então, quando você está falando de uma orientação prévia, né? Antes de contratar, ter um cuidado melhor com quem vai contratar, o que vai contratar, né? O que eu vou comprar, eu tenho condição disso, né? A questão de educação financeira mesmo. Sim, com certeza. Né? De modo geral, as pessoas entendem que até eles brincam muito com o servidor público, sabe? Servidor público, eles falam assim, se eu ganho 5 e o meu crédito é 5, eu ganho 10. Eu ganho 10. Está incorporado ao meu salário. Tem que exato. Mas isso é uma brincadeira, mas isso é muito incorporado na cabeça das pessoas. Sim. Então, o brasileiro ele tem dificuldade de lidar com crédito. Com certeza. Ele acha que o que está ali disponível para ele é para gastar mesmo. Né? Mas não é, aquilo ali vem com cobrança de juros. Com certeza, tudo, né? Com certeza. Banco nunca perde, né? Exatamente. Não existe café de graça, exato. Como diz nesse meio, né? Exato. Então tudo isso desemboca, né, no judiciário, desemboca nessas soluções que muitas vezes deixam de ser efetivas, Sim. mas que, pelo que eu estou extraindo da sua opinião, da sua visão, né, da recente decisão do STF, vem a luz no fim do túnel, né? Exato. Vem atender esse escopo do CPC. Exato. De efetividade e de democratização do processo, né? De construção das decisões de uma forma
mais justa? Exatamente. E trazer porque a questão da justiça, o que é justo para você talvez não seja justo para mim. E isso, a justiça é um conceito muito plural. Mas a partir do momento que nós começamos a enxergar a justiça dentro da ótica daquela pessoa que está sendo atingida por uma decisão, talvez, o pensamento pode ser outro. E pegando um gancho também dessa questão das medidas dentro do direito, né? Você trouxe o exemplo do seu irmão, que é um tabelião. Dentro do direito, nós já temos outras questões também que mostram como as partes elas se tornam cada vez mais protagonistas no poder judiciário. E eu trago 2 exemplos aqui para você. O primeiro deles, Thiago, é com a reforma trabalhista, a nova legislação, a nova CLT, ela trouxe a possibilidade de um instituto chamado homologação de transação extrajudicial. Então as partes, ao invés de demandarem, de irem até o Poder Judiciário, até grau recursal, elas conseguem dialogar previamente, antes mesmo de qualquer processo, e levar somente até o Poder Judiciário o que eles decidiram, para que o Poder Judiciário faça o controle, obviamente, de legalidade, se está tudo ok, se não está sendo abusivo aquele acordo. Então isso é algo muito importante, de se falar também. E um último exemplo seria a questão da Previdência Social. O INSS, de alguns anos para cá, obviamente que o patrimônio, só para vocês entenderem, o patrimônio que está sendo tratado ali do INSS é um patrimônio da União. E pela Constituição, o patrimônio da União ele é indisponível. Por isso que em determinados momentos uma audiência de conciliação em processos que envolvam entes da União, autarquia direta e indireta, seja impossível. Só que dentro do decorrer do processo, eu percebo na minha atuação profissional que o INSS, por meio das suas procuradorias, eles vêm buscando conciliações Sim. E até mesmo extrajudicialmente. E isso é um paradigma que vem sendo quebrado aos poucos. Existem alguns concursos que são lançados aí ao longo dos anos pelo CNJ, concurso de teses, ideias, né, que são levadas ao Poder Judiciário para dentro desses órgãos, justamente para isso, para poder pensar de uma forma diferente, porque os tempos são outros. A forma, o direito, ele não é o mesmo do que o direito de 5 anos atrás. Sim. A sociedade ela está em constante modificação. Então, por que não mudar as relações jurídicas também? Porque eu preciso desse modelo engessado, sendo que eu tenho outras formas de pensar hoje em dia. A própria questão da inteligência artificial, né? Hoje em dia nós podemos colocar aí dentro do direito como algo muito interessante, muito produtivo dentro de certas áreas, com certo cuidado. Então, assim, a minha perspectiva é essa, é uma perspectiva muito positiva e vejo com bons olhos essa decisão do STF e ela vai justamente na linha de que o direito ele pode coexistir com essas atualidades, com essas novas formas de pensar. E o mais importante, a lei ela já preparou esse campo. A lei, o Código de Processo Civil que rege o processo civil brasileiro já preparou esse campo. Então eu acho que realmente a nossa atuação ela é muito importante, programas como esse são muito importantes, programas sociais de informação à sociedade como são muito importantes. Exatamente. E isso é o começo. O começo, é algo que tem que ser plantado para que nós possamos futuramente, talvez daqui a alguns anos, eu possa voltar aqui e falar assim, olha, Thiago, temos estatísticas novas aqui de que o Poder Judiciário vem diminuindo o número de execuções por conciliações, por programas, talvez de prevenção a esses litígios. Então, assim, eu tenho, para mim, dentro do direito, eu sou um otimista dentro dessa área do direito, então eu vejo aí que essa decisão trouxe uma perspectiva muito longa que precisa de muito debate para realmente poder ser efetivado. Perfeito, perfeito. Só para arrematar para o pessoal de casa, né? Nós discutimos aqui hoje a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada no início de março. Exatamente. Tomada agora Exatamente. em 9 de março, que é a ADI, você tem o número da ADI aí? A ADI... mas não importa, é uma ação direta de inconstitucionalidade. 5941. 5941. Exato. Proposta contra um artigo do CPC
que outorga aos juízes o poder de editar todas as medidas indutivas, coercitivas, para fazer com que os devedores cumpram com as suas obrigações. E, como tudo no direito passa por uma adaptação, foi questionado se não haveria possibilidade de um excesso de poder na utilização dessas medidas. Bom, o que a gente espera é que seja aplicada, né, essa decisão do STF, que reconheceu que é constitucional sim esse poder dado aos juízes, desde que eles exerçam com proporcionalidade, ou seja, analisar no caso concreto se aquela medida determinada é efetiva para cumprir com a obrigação que é devida, mas também que não seja excessiva, ou seja, que transborda do que seja necessário para satisfazer aquela dívida. Então, o Dr. Matheus aqui acho que trouxe até uma contribuição que ele nem esperava, né? Que a questão passa pelo diálogo das partes, pela participação ativa das partes com seus advogados na construção de soluções. Então, você tira do juiz esse poder. Exatamente. Verdade? O poder que é o problema, né? O juiz pode determinar o que ele quiser para fazer o devedor cumprir a obrigação. Isso gera um temor na sociedade, né? Qualquer poder em excesso pode ser um perigo. Mas não. O CPC analisado sistematicamente, ou seja, todas as suas disposições em conjunto, ele permite, né, que essas decisões sejam construídas entre as partes. Você, para mim isso é muito gravoso. E aí você ouve a outra parte, então que jeito que você pensa que seja, que possa ser efetivo para satisfazer o seu crédito? Então, né, faz dessa outra forma. Exato. E aí colocar efetivamente as partes para dialogarem, que talvez se for de uma forma bem empregada, pode sair dali soluções justas, que é o que a gente espera, né? Exatamente. Doutor, muito obrigado pela sua contribuição, tá? Foi uma satisfação imensa. Eu não conhecia pessoalmente, foi um prazer. Prazer imenso conhecê-lo, Thiago. A primeira de muitas... Com certeza. De muitas conversas nossas aqui, tá? Com certeza. Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Câmara pela receptividade. Em nome da FDSM, eu agradeço pelo convite e que nós possamos aí trilhar esse caminho de muitas ideias novas, trazermos novas ideias ao Poder Judiciário para poder realmente trazer um melhor resultado para o nosso cliente e trazer uma sociedade mais justa. Muito obrigado mais uma vez, Thiago. Muito bacana. E só para finalizar, né, você mencionou que é o que está em voga hoje, que o CNJ lança concursos de ideias, né, de trabalhos Exato. Voltados para a conciliação. No TCU, o tema está até aberto, o edital, é a conciliação no âmbito do Tribunal de Contas da União. Eles estão querendo implementar isso lá, né, para que as punições, as multas que eles aplicam e todas as outras medidas que eles aplicam também, para que passem por essa participação mais social, né, por essa conciliação, ouvir as partes, para que não seja um tribunal só unilateral também, para que ele possa ouvir o lado das pessoas. Receber, que é muito complicado. Com certeza. Aqui no âmbito da administração pública, às vezes chega uma verba federal para um prefeito de uma cidade de 5 mil habitantes e ele vai lá e não executa direito aquela verba federal e vem o TCU e multa o cara. Eu falei assim, não, pera aí, demonstre para mim a sua dificuldade. Você tinha assessoria lá? Você tinha engenheiro te assessorando, você tinha contador, como é que era a sua estrutura de trabalho? Sim. Então isso também precisa ser considerado no âmbito dos tribunais, né? A real situação daquela pessoa que está ali vivendo. É uma construção constante, isso aí nós vamos viver constantemente e é importante que isso não pare, isso sempre aconteça, muitos concursos, congressos com temas atuais nesse sentido e construções e mais construções para que um dia nós possamos chegar ao ponto de cada situação jurídica ou extrajudicial ter essa possibilidade da mediação, da conciliação. Isso aí realmente tira o poder da mão do juiz e coloca na mão das partes, o que dá um grau de segurança jurídica e satisfação muito maior. Perfeito, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço. Agradeço ao telespectador que acompanhou aí. Fiquem todos com Deus.
Esse foi mais um Direito em Debate.